Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Último dia da janela de transferências, dia 2 de setembro. A pergunta que não quer calar: será que o Botafogo vai trazer alguma surpresa pra gente no dia de hoje? Afinal de contas, o elenco tá fechado, né? Com a chegada do Vitinho, a chegada do Adrielson. Mas, pelo que eu pude apurar, pode pintar surpresas aí. A gente vai falar de uma dessas surpresas. Na verdade, quem trouxe foi o repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogador. O pessoal do Grêmio não vai gostar nada. E vamos falar também sobre o nosso adversário. Tá todo mundo de olho, é claro, ansioso pelas quartas de final da Libertadores, Botafogo e São Paulo. A gente tá de olho no São Paulo, hein? Como é que tá jogando o São Paulo? Vou falar sobre o São Paulo e sobre outros assuntos depois da vinheta. Quero agradecer a você que tá ligadinho aqui no Plantão do GG, a você que já tá inscrito no canal e tá ligado nesse vídeo, já deixou o like, porque você sabe que o seu like ajuda demais a gente a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E tem muita gente que não conhece o GG ainda, então dá essa moral aí, compartilha, deixa o like, o seu like é a maior ajuda que você pode dar pra gente, tá certo? E siga a gente também no nosso Instagram, Gigante Glorioso Oficial, e todas as nossas outras redes sociais, tá certo? Bom, tá todo mundo mais tranquilo, Botafogo líder, Adrielson chegou. Temos 5 zagueiros no elenco, apesar de eu considerar que temos 4, porque o Pablo volta para ser relacionado contra o Fortaleza. Cadê? Você viu? Eu não vi. Meus amigos e minhas amigas, se esse cara não for relacionado para o jogo contra o Corinthians, pode esquecer. Pô, o cara tá há milênios aí, aparece no treinamento e não é relacionado. Isso é a maior piada de mau gosto que o Rodolfo Landim contou pro John Textor. Rodolfo tá rindo até agora, né? Ele contou a piada e ele tá rindo. O John Textor tá tentando entender a piada. Eu já entendi a piada. Né? Então assim, que piadinha de mau gosto esse Pablo no Botafogo. Mas, lá no papel temos 5 zagueiros. Com a chegada do Vitinho, que é ambidestro, né? Então a gente tem um lateral que é lateral direito, de ofício, mas que também já fez lá no Burnley lateral esquerda. Já jogou de ala, já jogou até de ponta. Né? O Vitinho que começou muito bem essa temporada, agora tá vindo pro Botafogo, já chegou, já vai treinar, enfim, vai descansar, já chegou na boa, né, Vitinho? Já vai descansar aí 6 dias e tal, depois vem com tudo, que o Botafogo tem confrontos importantíssimos, a começar pelo Corinthians no dia 14 de setembro. Mas tá todo mundo também pensando na surpresa. Será que tem surpresa nesse último dia de janela? Olha, pode ter sim, pode ter surpresas. O Botafogo está negociando a contratação de mais um jogador que é chamado de joia, tá? Esse jogador atua no Grêmio, é o Lucas Camilo, tem só 18 anos, é uma das revelações da base gremista, tá? Essa informação inicialmente foi dada pela Rádio Bandeirantes através do repórter Caliel Dornelles, tá? E o Lucas Camilo já postou até foto no Rio de Janeiro. Então realmente tem tudo para se concretizar uma contratação de um jogador. Ainda não sei os valores, tá, galera? Essa questão dos valores estão ainda em sigilo, tá? Mas provavelmente é uma daquelas contratações que vai gerar desconforto no pessoal gremista, tá? Para quem acompanha a base, o Lucas Camilo ele é um jogador de destaque na base gremista e é um jogador de destaque também na base da seleção brasileira. Ele foi destaque no título do torneio de Montaigu em 2022, na França, com a camisa da seleção brasileira sub-17, disputou o Sul-Americano, foi campeão desse torneio e também o Mundial da categoria. Em 2024, ele tem 3 jogos no sub-20 do Grêmio, tá? E aí o Botafogo tá negociando os valores, né? Não devem ser valores extremamente altos, tá? Porque apesar dele ter contrato até 2025, a multa rescisória dele em reais está em 5,6 milhões, tá? Só que para o exterior tá 30 milhões de euros. Eu acho que o Grêmio não calculou bem essa questão, ou o Grêmio não esperava o fenômeno do Botafogo, né? Botou a multa pro garoto, 187 milhões pro exterior. E a multa pro mercado brasileiro, 5,6 milhões. Bom, vamos ver aí os números dessa negociação. Eu tenho certeza que teremos na mídia gremista em breve Cuiabano parte 2. Os caras revoltados com a questão da venda do Cuiabano, que o Grêmio não tem ninguém melhor do que o Cuiabano, como é que vai vender o Cuiabano e tal.
Falando de Cuiabano, hoje talvez tenhamos novidades, notícias, tá, sobre a gravidade da lesão do Cuiabano. Como eu trouxe para vocês ontem, fica uma expectativa de que seja uma contratura, tá? E essa expectativa tomara que se realize. Se não for, aí em breve a gente fala do grau de contusão e do tempo de recuperação com os nossos especialistas aqui no canal Gigante Glorioso, tá certo? Gente, agora olho no nosso adversário. O próximo adversário do Botafogo eu sei que é o Corinthians, né? Mas o Corinthians a gente já conhece, tá? Sabe bem das limitações do Corinthians. Agora com novos jogadores, né? Tem o Thales Magno que chegou já metendo gol ontem contra o Flamengo, né? Mas a gente sabe que o Corinthians é um adversário bem inferior, por exemplo, ao adversário que nós vamos enfrentar nas quartas de final da Libertadores, que é o São Paulo. E de olho no São Paulo, o botafoguense tem acompanhado os últimos jogos do Tricolor Paulista, né? Nos últimos 2 jogos, enquanto o Botafogo teve aí um empate contra o Bahia na Fonte Nova, né? Um adversário chato, difícil de se enfrentar, calo no nosso sapato, então 0-0 na Fonte Nova. O São Paulo jogou na quarta-feira, o Botafogo não jogou, não está mais na Copa do Brasil, o São Paulo jogou na quarta-feira e perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Eu não posso nem falar o limitado Atlético Mineiro, porque você olha para a classificação, você vê o Atlético Mineiro em 9º, né? Você vê o Atlético Mineiro em 9º, uma virada fantástica para cima do Grêmio no início do domingo. Mas é um time que é uma surpresa. O Atlético Mineiro é aquele time de quem você não pode esperar absolutamente nada. Nem um grande resultado, uma grande vitória e nem uma derrota esperada. Porque é extremamente surpreendente. Essas 2 vitórias do Atlético Mineiro, vamos lá, sobre São Paulo e sobre Grêmio, fora dos seus domínios, foram surpreendentes. Porque o Galo perdeu em casa para o Fluminense, time de zona de rebaixamento. Saiu agora porque venceu o São Paulo. A gente vai falar desse jogo. Mas esse Atlético Mineiro imprevisível, de quem nada se pode conhecer, nada se pode esperar, foi lá no Morumbi, na quarta-feira, e venceu o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil por 1-0. Então São Paulo vem de derrota na quarta-feira e jogou contra o Fluminense, um Fluminense que estava na zona de rebaixamento e perdeu por 2-0. Por 2-0. Isso não significa que o Botafogo vai se classificar, isso não significa que o Botafogo... Nada disso. Significa que nós temos um adversário que passa longe de ser o que nós enfrentamos nas oitavas de final, tá? O adversário que nós enfrentamos nas oitavas de final era o bicho-papão. O São Paulo é um bom time. O São Paulo é uma equipe muito bem dirigida pelo Zubeldia. O São Paulo, inclusive, agora tem o Lucas Moura que retornou para a seleção, que é jogadoraço, chato de marcar. Tem o Caleri que é fazedor de gols. Mas... tá comigo? Vocês estão comigo que não dá pra gente ficar desesperado, ficar com medo. É lotar o Newton Santos e esgotar os ingressos no Morumbi. Eu já comprei minha passagem para São Paulo. Porque eu quero comemorar a classificação lá no Morumbi. E esse São Paulo que vem de 2 derrotas para 2 adversários contestáveis, Atlético Mineiro e Fluminense, é um São Paulo que vai decidir a sua vida contra um incontestável, pelo menos até o momento, que é o nosso Botafogo. Eliminamos o bicho-papão das Américas nas oitavas de final e somos os líderes do Campeonato Brasileiro. Então, o botafoguense tem que estar com muita confiança de que as coisas vão dar certo. Porque tem tudo para dar certo. Nós vamos jogar de igual para igual contra o São Paulo. Tem que respeitar o São Paulo. Tem que respeitar a camisa do São Paulo, tem que respeitar os jogadores que lá estão. Mas o Botafogo, olhando para a tabela, um São Paulo que está cada vez mais desgarrando. Um São Paulo que vem de 2 derrotas seguidas. E na próxima rodada, vamos ver aqui, na próxima rodada, o Botafogo vai pegar o Corinthians e o nosso adversário vai pegar o Cruzeiro no Mineirão. Então o São Paulo tem tudo para chegar nesse confronto contra o Botafogo com derrotas empilhadas e uma eliminação para o Atlético Mineiro, porque vai ter que disputar lá na MRV Arena depois de ter perdido por 1-0. Então veja como o futebol é extremamente dinâmico. São Paulo estava bem, estava sem perder no Morumbi há tanto tempo, então perdeu uma. Agora perdeu outra para o Fluminense. Vai voltar para o campeonato no dia 15 e vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, que é um adversário chato de se enfrentar lá em Minas. E depois pega o Atlético Mineiro, vai continuar em Minas para pegar o Atlético Mineiro no jogo de volta. Galera,
o cenário pode se voltar a nosso favor mais do que já está. Então, olho no nosso adversário, confiança lá em cima e fé em Deus que o Botafogo vai conseguir essa classificação diante do São Paulo para as semifinais da Libertadores. E venha quem vier, galera, não estou nem um pouco receoso. Ah, se vier o Flamengo, esse Flamengo aí, que perdeu pro Corinthians, esse Flamengo aí que vocês estão receosos, nem um pouquinho de receio. Ganhei 2 vezes desses caras, no Maracanã e no Newton Santos, uma de 4-1. Os caras perderam pro Corinthians. Nem os próprios torcedores do Flamengo acreditam mais, dizendo, pô, ninguém perde pro Corinthians, só a gente. É verdade. Só o Flamengo consegue essa proeza de perder pro Corinthians. É isso. Eu espero que o Botafogo não realize essa proeza, né? Domingo não, sábado, dia 14, é pau neles. Porque lá na Neoquímica Arena a gente ganhou. Ganhamos de 1-0 com o gol do Júnior Santos. Então hoje chegamos num tempo em que o torcedor do Botafogo não pode ter receio nenhum. Se vai ser campeão ou não, só o tempo dirá. Mas é confiança. Fazer a festa bonita que fizemos contra o Fortaleza, melhor ainda nesse jogo contra o Corinthians, pra gente chegar muito forte nesse confronto contra o nosso rival São Paulo na Libertadores. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.